Mateus capítulo 6, versículo 6, eu vou ler com vocês. Diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Eu vou ler mais uma vez. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém, queridos? Essa passagem bíblica no capítulo 6 de Mateus, Jesus ele inicia, né, o seu discurso a partir do versículo 1, falando sobre algumas coisas que os homens religiosos costumavam fazer naquela época. Isso era gritante, né? Jesus ele começa a falar sobre homens que fazem coisas para serem vistos pelos demais homens. Jesus ele entra no mérito da religiosidade como um show, como uma exibição, como pessoas que estão procurando a aprovação de outras pessoas. Jesus ele começa a falar dessas coisas. Ele começa lá, por exemplo, no versículo 1, eu vou ler aqui para vocês. Ele fala assim, Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos, né, evitem de fazer a vossa esmola diante dos homens, ou em algumas traduções, suas boas obras, as coisas que você está fazendo que são boas. Fazer esmola, boas obras, ajudar os outros é bom, mas ele fala, tome cuidado para não fazer isso diante de homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que estás nos céus. Jesus ele começa a falar que existe uma categoria de pessoas que elas fazem as coisas, não sei se eu posso usar esse termo categoria, mas um tipo de pessoas que fazem as coisas para ser visto pelos homens. Ele fala para nós tomarmos o cuidado de não fazer diante dos homens para sermos vistos por ele. Ele não está dizendo que nós não devemos fazer. Eu já vi pessoas defendendo a ideia até de dizer assim, eu não faço isso diante das pessoas, porque se elas virem, eu estou contrariando o que Jesus falou. Não, o problema é a motivação. O problema é para ser vistos. Aí no versículo 1 Jesus fala, para ser visto pelos homens. Eu estou fazendo algo para que as pessoas vejam e olhem para mim como se eu fosse alguém especial e melhor, ou eu estou fazendo isso porque eu quero realmente seguir o que a palavra de Deus me ensina, eu quero fazer a vontade de Deus. O problema é a motivação. Não é errado quando nós fizermos algo bom, alguém ver. Não, isso não é o problema. O problema é, eu estou fazendo isso para que seja visto, ou estou fazendo isso porque eu quero fazer o bem para Deus e não importa se vejam ou se não vejam. Uma pergunta talvez que ajudaria nós verificarmos as nossas motivações é a seguinte: se ninguém soubesse que fui eu que fiz, nem a própria pessoa, será que eu faria? Vocês entenderam a pergunta? Se eu sou capaz de fazer algo a ponto de ninguém saber que eu fiz, ninguém, nem a própria pessoa que foi ajudada, será que mesmo assim eu faria isso? Se eu faria isso exatamente dessa forma, não importa se estejam sabendo, não importa se a pessoa... Eu vou fazer o bem. Então essa é a motivação correta. Mas, se eu me preocupo em fazer, por exemplo, aquele caso da pessoa... hoje eu vi algumas vezes aí na internet as pessoas fazendo uma crítica a outras pessoas que, por exemplo, estão ajudando alguém e registrando isso em forma de uma fotografia, tirando uma selfie. Olha como eu sou bom, olha eu ajudando aqui, Então a pessoa está lhe dando um prato de comida, mas tirando uma selfie dela ajudando alguém. E Jesus começa esse capítulo falando disso. Aí no versículo 2 ele fala assim, Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Essa palavra hipócrita era uma palavra utilizada no teatro grego de atores que usavam uma máscara. A palavra hipócrita se referia à pessoa que usava uma máscara ali na execução artística. Então, Jesus, quando ele chama de hipócritas, ele está falando de atores, ele está falando de pessoas que vestem uma máscara, que elas estão executando uma performance social, elas querem aparecer para a sociedade. Inclusive, alguns comentaristas do Novo Testamento, algumas pessoas que comentam, historiadores que falam sobre a sociedade daquela época, eles dizem que existia, inclusive,
inclusive, pessoas que esperavam um horário específico, que tinha horários específicos de oração. Era comum, naquela época, eles teriam um horário para orar de manhã, eles oravam sistematicamente 2 passagens do livro de Deuteronômio, eu não lembro agora as passagens do capítulo 6 de Deuteronômio, 14, e se não me engano, Números, tinha uma passagem também, eram 3 passagens bíblicas que eles oravam de manhã e no final da tarde, tinha um horário específico. Nós vemos a Bíblia, por exemplo, se referindo que Pedro ele foi ao templo no horário, naquele momento da oração, a hora nona. Então nós vemos que às 3 horas da tarde era o momento de oração. Então, alguns comentaristas dizem que tinham pessoas que elas, nesses horários, nos momentos da oração, elas ficavam em lugares onde tinha mais visibilidade. É mais ou menos assim, tá chegando a hora de eu orar. Como eu quero aparecer para as pessoas, na hora da oração eu vou estar num lugar estratégico, onde eu possa ser visto por pessoas importantes, onde tenha o maior número de pessoas. Então alguns hipócritas, eles iam exatamente para esses lugares de maior visibilidade, onde tinham mais pessoas aglomeradas, exatamente no momento da oração, para que a hora que desse a hora da oração, ali ele levantava as mãos, ali ele falava palavras difíceis, ali ele se expressava de uma maneira para mostrar quão piedoso ele era, e isso, queridos, nos faz pensar que muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos começar a caminhar dessa maneira, preocupado com o que os outros vão pensar de nós. É lógico que tudo na nossa vida espiritual tem que existir um equilíbrio. A Bíblia fala que a nossa luz deve brilhar diante dos homens. A Bíblia fala que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E isso com relação ao nosso testemunho. Então nós temos que tomar cuidado como nós andamos. Né? Nós temos que fazer as coisas de maneira correta, porque a Bíblia diz, porque nós estamos sendo vistos pelos homens. Mas eu não posso me preocupar em fazer coisas boas para ser admirados. É o que ele fala aqui, para serem glorificados pelos homens, no versículo 2. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então ele fala de que os hipócritas eles estão buscando um galardão. O galardão é sempre dentro do contexto de reconhecimento. É sempre no contexto de receber algo em troca. E o algo em troca é um reconhecimento. Por exemplo, a Bíblia nos fala que o trabalhador é digno do seu salário. Então qual é o galardão de um trabalhador? O reconhecimento e a paga, o salário. O salário é uma forma de reconhecer que foi feito um serviço e eu recebo isso. Jesus não está falando que é errado o galardão. Ele fala, não, mas se você está buscando o reconhecimento público diante dos homens, quando você faz isso diante dos homens, você já foi recompensado. Então, se tem algum mérito em fazer o bem e você está buscando esse mérito na admiração dos homens, quando você faz isso diante dos homens, você já foi admirado, você já recebeu sua recompensa. Agora, se nós fazemos as coisas buscando o mérito de Deus, ainda que os homens vejam, ainda que os homens elogiem, ainda que os homens se admirem, se o nosso objetivo era fazer para Deus, o galardão nosso está com Ele. E aí nós receberemos o galardão lá no futuro. É isso que importa, né? Jesus continua aqui no versículo 3. Mas, quando tu deres esmola, não saibas a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Não é para saber. Quer dizer, não faça esperando o reconhecimento dos outros. Para que a tua esmola seja dada em secreto. E é interessante que a temática aqui no início do capítulo 6 é a questão do secreto e do público. Jesus ele vai fazer o comparativo. Procure fazer as coisas que realmente importam na intenção que seja em secreto. Não faça na intenção que seja público. O problema é a intenção, não a forma que acontece. Né? Aí as pessoas levam isso ao pé da letra e elas não querem fazer nada diante dos outros porque falam, não, as pessoas vão ver. Não, não é isso que Jesus diz. Nós temos que entender o equilíbrio das coisas que Deus diz. A intenção é para Deus? Então pode fazer tranquilamente, meu irmão. Porque se você fez para Deus, ainda que os homens vejam, não há problema nenhum nisso. Você não fez para eles. Você fez para Deus. Agora, se a intenção é para os homens, quando eu faço para os homens e os homens veem, eu já recebi o galardão. E aí acontece algo curioso também. Quando nós fazemos as coisas esperando o reconhecimento dos homens, quando eles não nos reconhecem,
nós nos frustramos, nós ficamos chateados. Quando eu faço o bem, esperando um reconhecimento da pessoa que recebeu o bem, se ela não reconhecer, eu vou ficar triste. Por quê? Porque eu fiz para a pessoa, eu não fiz para Deus. Por isso que é interessante nós prestarmos bastante atenção nas palavras de Jesus, porque ela vai nos ensinar a viver. Né? Versículo 4. Para que a tua esmola seja dada em secreto, atenta para a palavra secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Olha o jogo de palavras. Ele te vê em secreto, mas ele te recompensa publicamente. Se você faz com o objetivo de ser público, Deus ele só vê em secreto. Quem vê publicamente é o homem. E se o homem te recompensar, ele também vai te recompensar ali publicamente. Mas aí você fez para o homem. E se o homem te recompensa, se ele te agradece, se ele te elogia, ou como diz a palavra de Deus, se ele vem a te louvar, você já recebeu o seu galardão. Então Deus não tem mais nada a ver com isso. Nós temos que compreender o princípio do que Deus quer mostrar para nós. E aí no versículo 5, ele fala, e quando orares, não seja como os hipócritas. Por quê? Porque os hipócritas também queriam orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Aí, inclusive, se nós não tivermos equilíbrio, vai ter pessoa que vai dizer assim, então orar em pé é ruim, né? Eu já vi grupos religiosos defenderem a ideia de que não pode orar em pé, porque os hipócritas oravam em pé nas sinagogas. E não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que eles oravam em pé para serem vistos. A oração em pé deles não tinha nada a ver com uma comunhão com Deus. Eles estavam orando em pé para serem vistos. Esse é o problema. As esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. O problema não é como ora, se é em pé na sinagoga ou na esquina nas ruas. O problema é querer ser visto. O problema é nós exercermos a nossa atividade espiritual, nossa comunhão com Deus, na frente dos homens para sermos vistos. Para sermos vistos. Jesus está começando a entrar num princípio super delicado, que só a pessoa sabe se é para os homens ou se é para Deus. E o próprio Deus sabe. Deus, ele ouve em secreto. Se você fizer para ele, ainda que seja público, ele sabe que é para ele. Esse é o problema. É para Deus ou é para os homens? Eu quero que os homens me admirem, eu quero que Deus, não que Deus me admire, mas o que eu estou fazendo é para ele. Eu ajudo alguém porque eu quero agradar o coração daquele que me chamou à prática de boas obras, ou eu quero fazer o bem para ser admirado pelos homens e para receber algo em troca. Ainda que seja um elogio, ainda que seja um muito obrigado, ou ainda que seja uma forma de criar laços de dependência com pessoas, ou ainda que seja uma forma de eu plantar na vida dos outros para colher depois delas, para ter a pessoa na minha mão, para ficar com uma dívida pessoal comigo. Eu não sei as motivações, eu não sei o que movimenta o coração dos homens. Tem pessoas que, em troca de voto, elas fazem boas obras. Tem pessoas que fazem boas obras porque são boas, mas tem pessoas que querem algo em troca. Então elas querem o benefício que aquela pessoa que eu estou ajudando pode me dar lá na frente. Existem pessoas, inclusive, que vivem dessa filosofia. Ajudam o máximo de pessoas possíveis para criar uma rede de dependência. Isso não é de fundo errado, porque Jesus ensinou esse princípio, um princípio de fazermos o bem para todas as pessoas ao nosso redor, e um dia, se nós precisarmos de ajuda, essas pessoas podem nos ajudar espiritualmente. Jesus ele mostra uma parábola nesse sentido, lógico, mas o problema é qual é o nosso interesse, qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo é realmente receber algo em troca por ter ajudado os homens, ou nosso objetivo é fazermos a perfeita vontade de Deus? É isso que nós queremos? É isso que nós estamos buscando? É isso que nós estamos atrás? Porque é isso que vai importar na nossa vida no futuro. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado com isso. E Jesus ele termina assim, né? Eles se comprazem, eles têm prazer de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus falou, eles fizeram bem? Ótimo, já receberam a sua recompensa. Era isso que eles queriam ser vistos, eles queriam ser admirados, pois bem foram. Se com Deus eles não têm nada, agora quando nós fazemos as coisas para o nosso Pai, para o nosso Deus, Ele vai nos dar, né? Então, o primeiro foco que nós aprendemos aqui no capítulo 6, no versículo 6, é a motivação. Deixa eu voltar aqui, sair da Bíblia. Qual é a motivação?
motivação. Por que que nós fazemos as coisas? Eu quero ser visto e admirado pelos homens ou eu quero agradar a Deus? Né? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos todas as vezes que nós formos fazer algo de bom, ajudar alguém, dar uma esmola, orar. Inclusive Jesus, ele em outras passagens paralelas a essa, ele vai falar também do jejum, que tinha pessoas, os hipócritas, quando eles iam jejuar, eles faziam uma cara de sofrimento, eles ficavam como se estivessem tristes, eles ficavam, porque havia todo um aparato para jejuar, eles faziam algo e ficavam ali numa situação para que as pessoas falassem, você está jejuando? Tô. Né? Mas Jesus falou, não, as coisas têm que ser feitas naturalmente. Quando você for jejuar, fique normal, fique com uma aparência boa. Tome, ele fala lá de passar óleo no cabelo, tal. Quer dizer, fique numa condição visivelmente natural, normal, para que ninguém penalize de você, porque você não está jejuando para os homens, você está jejuando para algo que você está fazendo, para fortalecer a sua vida espiritual com Deus. Ele fala, aí tem pessoas que ficam com medo, levam para o outro extremo. A gente acaba saindo do equilíbrio por não compreender as palavras. Tem pessoa que fala, quando você estiver jejuando não pode falar para ninguém. Como que eu não vou falar para ninguém? Quantas vezes eu estava jejuando e vem uma pessoa com algo gostoso e me oferece, quer um pedaço? Ou vamos tomar um café? Aí o que eu vou fazer? Eu falo, não, eu não estou com vontade. Que não é verdade, eu vou estar mentindo. Não, é que eu não sei, eu vou inventar alguma. Não, eu estou jejuando. Eu estou em jejum agora, eu vou ficar até tal horas e agora eu não vou comer. Eu gosto muito disso, mas agora não. Agora, sabe, nós temos que entender o equilíbrio das coisas. Mas Jesus disse para não dizer. Não, ele disse para eu não fazer isso para que os homens vejam. E quando eu falo que eu estou jejuando, eu só falo, não vou comer porque eu estou jejuando. Mas eu não quero que a pessoa se penalize, eu não quero que a pessoa pense, como ele é espiritual. Não, eu tenho que falar com o que eu estou fazendo. O equilíbrio eu estou jejuando para Deus, então não tem problema nenhum se alguém me perguntar se eu quero comer algo. Eu falo, não, eu não estou em jejum. E aí, queridos, a gente acaba vivendo de extremos. Ou a pessoa faz tudo porque ela quer se aparecer, ela quer externar uma religiosidade maravilhosa para as pessoas, ou a pessoa fica num campo onde ela não pode, ela tem que se esconder para orar, ela não pode orar em pé porque o hipócrita ora em pé, ela não pode orar na esquina porque diz lá que o hipócrita estaria na esquina. Não. O problema é a nossa motivação, o porquê que nós fazemos. E pode parecer às vezes para um, para outro, que eu estou exagerando nesse foco, mas eu conheço muitas pessoas que já me falaram isso. Não pode falar que está jejuando, não pode orar dessa forma, não pode ajudar as pessoas, a mão esquerda não saiba da direita. Mas na realidade, Jesus estava falando só sobre a motivação, para que sejais vistos pelos homens. E aí Jesus falou dos hipócritas, né? Falou dessas coisas todas, do secreto e do público, e quando chega no versículo 6 que nós lemos, ele começa, mas tu, então ele fala, tem um monte de gente fazendo tudo errado. Tem um monte de pessoas fazendo tendo uma espiritualidade hipócrita, só para se aparecer. Mas tu, ele está falando, eu quero que você seja diferente. Ali ele está falando com os discípulos e hoje essa palavra chega para nós. Ele está falando, mas você, tu, você que está me ouvindo, seja diferente dessas pessoas. Quando você for orar, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. Você... lógico, então não posso orar? Pode, queridos. Existe um momento de nós orarmos publicamente. Jesus orou publicamente. Jesus, ele na hora da ceia ali, nós vemos muitas vezes ele abençoando o pão, ele abençoando o vinho, e ali ele falava com Deus. Nós vemos Jesus orando diante das pessoas. Quando ele ressuscita Lázaro, ali ele orou na frente das pessoas. Nós vemos Jesus, por exemplo, no Getsêmani, antes da sua prisão, e que levaria à crucificação, ele chama 3 discípulos para ir com ele orar. Tanto que o que ele orou ficou registrado nas Escrituras. Todas as orações que estão escritas ali no Novo Testamento que Jesus fez foram registradas, porque ele orou publicamente, as pessoas ouviram e anotaram. Então vocês estão percebendo que o problema não é orar publicamente ou não. Ele está falando para aquela pessoa que gosta de se aparecer. Ele está falando, quem gosta de se aparecer vai fazer diante dos homens, mas tu procura fazer em secreto.
Procura, entra no seu aposento, se tranca num lugar, porque é ali que a oração é verdadeira, né? Diante dos homens, muitas vezes nós vamos medir as palavras, não é tudo que nós vamos falar diante dos homens ali, não é tudo que precisa ser dito com Deus, mas quando a oração realmente é uma oração importante, ela tem que ser no secreto. E esse secreto, é nós tirarmos um momento do nosso dia para nós podermos ter essa comunhão com Deus. Mas você que me ouve, Jesus dizendo, você que ouve a Jesus, você que está ouvindo essa demonstração dele, você que realmente é cristão de verdade e o teu objetivo é agradar a Deus e não os homens, você entra no teu aposento, se fecha, tem um momento com Deus, desliga das coisas do dia a dia, separa um momento para essa busca com o Senhor. É interessante, né? Deus, ele não vê como vê o homem. Muitas vezes o homem vê de um jeito e Deus vê de outro. Eu separei aqui um versículo bem que eu gosto muito lá no livro de 1 Samuel. Olha só que interessante. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Aí nessa passagem bíblica, Samuel foi na casa de Jessé, que era o pai do futuro rei Davi. Davi era um garoto, e ali Deus havia dito para Samuel ir lá, que ele ia mostrar para ele quem seria o futuro rei de Israel. Samuel não sabia quem era. E o pai manda vir primeiro os filhos que na cabeça de Jessé teriam mais porte para ser rei, né? Homens de guerra, homens valentes, fortes, que tinham treinamento militar, que eram soldados. E aí quando Samuel olha, ele pensa no coração dele, eu acho que é esse aí, né? Eu olho para esse homem, eu vejo todas as características que eu acredito que são as características que um rei precisa ter. E aí Deus diz para ele, não atentes para a sua aparência, não vê o exterior, nem para a grandeza da sua estatura, nem para a sua força. Ele devia ser um armário, um guarda-roupa, um cara forte, né? um cara desenvolvido, treinando ali no exército, dia e noite, eram pessoas fortes, porque eu tenho rejeitado. Deus falou, eu rejeitei esse homem, esse não serve para mim, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É o que Deus diz para Samuel. E muitas vezes nós acreditamos que a aparência nossa é o que vai definir o nosso caráter. Muitas vezes nós acreditamos, eu acredito, que o que eu externo para as pessoas, na realidade é o mais importante, é a imagem que elas têm de mim, que no final importa. Jesus disse da importância de um bom testemunho, mas esse bom testemunho ele tem que ser condizente com o meu caráter. Antes de eu ter uma manifestação externa de quem eu sou, eu e Deus temos que ser da mesma forma. Eu não posso ser uma coisa nos bastidores, onde só Deus enxerga, no secreto ser de um jeito e publicamente ser de outro. Então isso começa a mostrar para mim que o que Deus está falando é algo um pouco mais delicado. O que Deus está falando para nós aqui é sobre integridade. É eu ser publicamente o que eu sou no secreto. As coisas que eu vou fazer publicamente, elas têm que condizer com aquilo que eu faço no secreto. A minha conversa diante dos homens tem que ser idêntica à conversa que eu tenho diante de Deus. Aquilo que eu vou fazer, o meu jejum, a minha oração, a ajuda ao próximo, exercer o meu trabalho espiritual, ele tem que ser condizente com o que eu quero fazer para Deus e não para os homens. Se os homens virem ou não virem, se as pessoas forem gratas ou não forem gratas, se as pessoas reconhecerem ou não reconhecerem, isso é o que menos importa. Importa que tudo que nós fazemos, se você quer viver uma vida de performance, que seja para uma única pessoa, uma plateia de um único ser, que é Deus. Nós temos que pensar todos os dias que tudo que nós fazemos, a pessoa mais importante de todo o universo, que é o nosso Deus, ele está vendo. E é para ele que nós fazemos todas as coisas. Nós temos que ter isso em mente. Queridos, a hora que nós começarmos a olhar para Deus, que é para ele que nós fazemos as coisas, a nossa vida ela muda. Nós começamos a encarar as coisas de uma forma diferenciada. Nós começamos a olhar para nós mesmos, para os outros e para Deus de uma forma diferenciada. Quando nós fazemos sem nos importarmos com quem
esteja vendo, a não ser o nosso Deus, a não ser aquele que nos recrutou, a não ser saber que nós estamos honrando o nome de Jesus, a não ser saber que o Espírito Santo está fluindo através de nós. E a Bíblia diz, ainda que os homens não nos reconheçam e não venha de ninguém o reconhecimento, um dia nós estaremos diante de Deus e a recompensa está com Ele. Ele fala que é minha recompensa, é dele, é dele. Os galardões são as recompensas por aquilo que nós fizemos para Deus, é o reconhecimento de Deus. E os galardões vão servir para nós servirmos a Deus depois no reino de Cristo. Mas tem alguns versículos aqui que eu queria mostrar, momentos agora em que Jesus ele se separou e foi orar em secreto. Olha que interessante aqui, ó. Eu separei, por exemplo, Mateus capítulo 14, versículo 23 e Marcos 1:35. Olha o que está escrito. E despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Ele ficou sozinho, ele saiu, ele despediu a multidão, ele ensinou, curou, passou um tempo grande com eles, mas ele teve um momento que ele sentiu necessidade de orar à parte. Ali ele ia falar coisas com Deus que talvez seriam incompreensíveis aos homens, que talvez os homens ali naquele momento não poderiam orar, não poderiam ouvir o que ele estava orando, nem saber, porque era algo entre ele e Deus. Por que não está registrado que ele orou? Porque ninguém ouviu, porque naquele momento Mateus ele sabia que ele foi orar sozinho, mas ele não sabe o que ele falou. Ninguém diz aí por quê? Porque Jesus foi orar só. Então às vezes que ele orou só, isso ficou entre ele e Deus, ninguém ouviu, não está registrado. Olha lá, Marcos 1:35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, quer dizer, Jesus levantou de madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus foi orar no deserto, um lugar deserto, de madrugada, ele queria ter aquele momento com Deus. E muitas vezes, queridos, nós passamos uma vida inteira dentro do cristianismo, em contato com irmãos, na igreja, já participamos de orações, de vigílias, de culto, mas quantas vezes nós tiramos durante o dia, porque isso tem que ser diário, nós temos que ter uma comunhão diária com Deus. Quantas vezes no nosso dia nós tiramos um momento onde nós nos isolamos de tudo, onde nós desligamos o celular para ninguém interromper a nossa conversa com Deus? Quantas vezes nós nos tiramos para um lugar secreto e paramos ali nós falamos com Deus, ali nós nos derramamos diante dele, ali nós falamos coisas onde só ele pode ouvir? Quantas vezes nós fazemos isso? Poucas vezes. Tem pessoas que nunca fizeram isso, tem pessoas que estão há anos no cristianismo e não têm um tempo de qualidade com Deus, e nós precisamos olhar para isso. Jesus aqui, ele saiu à parte, por isso que muitas pessoas vão orar no monte, porque Jesus ia orar no monte, e o monte é um lugar que está longe de tudo, um monte isolado, não tem casa, não tem barulho, não tem estrada, não tem nada. Naquela época era uma forma de Jesus sair fora da multidão. Talvez não fosse fácil subir no monte naquela época, e ele ia orar sozinho. Aqui ele foi para um lugar deserto, não é só o monte, ele foi pro... Jesus ele buscava quietude, um lugar onde ele podia estar a sós com Deus e ali ele falar tudo que vinha no seu coração. Apesar de nós não sabermos, eu creio que era um momento maravilhoso que Deus passava com Deus. Olha aqui mais duas passagens, olha só. E tendo os despedidos, foi ao monte a orar. Isso está em Marcos 6,46. Ele despediu as pessoas e foi ao monte orar. E sendo já dia, né, Lucas 4,42, e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse dele. Olha que interessante. Jesus ele saiu da multidão e foi buscar um lugar para orar, mas quando eles descobriram que ele estava orando lá, ficaram junto dele e começaram tipo assim, não vamos bobear, porque senão ele escapa. Né? Eles não queriam nem deixar Jesus sozinho para não se ausentar deles. Mas Jesus tinha essa necessidade de orar. E se ele, que era o próprio Deus, tinha essa necessidade, tem que acontecer algo no nosso coração, queridos. Porque muitas vezes nós não sentimos essa necessidade. Nós estamos mais preocupados do que nós fazemos diante dos outros. Mas o nosso tempo com Deus às vezes é nulo, é quase zero. Tem mais dois versículos aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha só. Marcos 6,46. E tendo-os despedido... Não, eu já tinha lido esse aqui, né? Eu já li, desculpa, eu não mudei aqui. Essa passagem aqui. E aconteceu que naqueles dias
subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Ele passou uma noite inteira orando a Deus. E se você ler lá em Lucas, na sequência desse versículo, você vai ver que pela manhã ele foi até os seus discípulos, que ele tinha muitos discípulos, e ali ele escolheu e nomeou os 12 apóstolos. Então Jesus passou uma noite em oração falando com Deus, para que quando ele chegasse de manhã, ele tivesse condições de escolher da melhor forma possível e ter certeza que era a vontade de Deus. Muitas vezes eu e você, quando temos algo importante para resolvermos, para solucionarmos, nós precisamos passar um tempo de qualidade orando. Nós precisamos, se preciso for, passar uma noite inteira orando, porque às vezes as coisas necessitam isso, exigem isso. Às vezes as coisas são graves, são importantes e nós não buscamos um tempo de qualidade com Deus. Às vezes nós pedimos oração para os irmãos, nós conversamos com pessoas ao nosso redor e isso são coisas boas, mas nós precisamos entender que precisamos passar um tempo com Deus. Olha só, João, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então as pessoas queriam pegá-lo para fazê-lo dele rei naquele momento. Ele sabia que não era o momento. Ele se retirou e foi para o monte orar. Nós temos que aprender essas coisas com o nosso Senhor. Nós temos que aprender a necessidade de orarmos. Nós temos que entender que é importante nós termos esse tempo com o Senhor, né? Jesus, ele ensinou os discípulos a orar, né? É interessante também nós atentarmos para isso. Os discípulos perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar, né? Os discípulos de João, eles oram, tal, nós não sabemos. E Jesus ensinou, e ele ensinou de uma maneira diferente que era naquela época. A oração, ela era tipo uma liturgia, né? Eles oravam de manhã e tinha que ler aquelas 2 passagens de Deuteronômio, mais a de Números, era toda rebuscada, era dando uma série de adjetivos a Deus e falando, ó Senhor, poderoso e isso, aquilo, e era algo decorado, era algo mecânico. Por isso que Jesus mais pra frente vai falar, inclusive, e não usem de vãs repetições como fazem os gentios, achando que por muito falarem serão ouvidos. Jesus falou, tem que ser algo genuíno, algo verdadeiro, algo prático, algo que ele falou, Pai nosso, que estás nos céus. Pronto, já identifiquei com quem eu quero falar. Santifica o nome do Senhor, elogia, agradece, mas não fica buscando palavras, porque é Ele que está ouvindo, Ele sabe o que vai no seu coração. Santificado seja o teu nome. E aí começa os pedidos. A oração tem que ser simples, objetiva e real. Não adianta, não pense que se nós ficarmos elogiando a Deus de tudo quanto é adjetivo, falando, ó, portentoso Senhor, magnífico, majestade suprema, essas coisas são boas quando elas partem do íntimo do coração, não como uma formalidade, não como uma série de títulos que nós temos que colocar diante de um Deus que precisa ser adulado. Não, nós temos que entrar na presença de Deus lembrando que Ele é nosso Pai. Jesus falou, Pai nosso. Pai nosso, nosso Pai, é o nosso Pai. Nós não chegamos, se um filho chega na presença do Pai elogiando muito e dando muitos atributos, o Pai vai falar, tá, o que está acontecendo? Por que você está falando assim comigo? O filho chega, mas, oi Pai, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tal, e chega a conversar, eu queria pedir um favor, uma ajuda. É natural, nós temos que aprender, termos esse relacionamento com o nosso Deus e que esse relacionamento ele seja natural, ele seja espontâneo, ele seja verdadeiro, mas nós temos que ter, nós temos que aprender, porque o nosso Pai que está em secreto nos vê em secreto. E aí a Bíblia diz que Ele vai nos recompensar de maneira pública, né? Como que nós lemos aqui? Eu vou ler o finalzinho do versículo 6:6. Ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Eu acredito que a recompensa pública, primeiro, é Deus mostrando que Ele está conosco na nossa vida. Nosso testemunho de vida vai mostrar que Deus é conosco. Mas eu creio que quando Ele fala, inclusive, de galardões, que já recebeu o seu galardão e a recompensa pública, é lá no dia em que Jesus publicamente vai nos reconhecer diante de todos os homens. Talvez, lógico, Ele está falando de algo imediato que acontece agora, que as pessoas vão ver verdadeiramente Deus na nossa vida, de uma forma ou de outra, isso acaba aparecendo e não compete a nós, isso só compete a Deus se manifestar na nossa vida, e um dia, na eternidade, nós estaremos com Cristo e ali vai ser revelado a nossa comunhão com Deus. Jesus vai mostrar aqueles que realmente fizeram as coisas para Ele. E é interessante, Jesus fala que naqueles dias muitos dirão, Senhor, em Teu nome fizemos isso, aquilo, expulsamos demônio, curamos enfermos, fizemos maravilhas, demos esmolas, ajudamos, e Ele fala, eu não vos conheço.
Vós que praticais a iniquidade. Talvez a iniquidade é fazer as coisas só de maneira aparente, de maneira hipócrita, e não para Deus, e sim para os homens. Eu queria terminar mostrando duas passagens que no Antigo Testamento que falam coisas curiosas com relação a isso. Olha só que interessante. Primeiro, no Antigo Testamento é Jeremias, mas no livro de Hebreus. Olha que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, diz: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Diante de Deus, ninguém está encoberto. Deus, ele vê todas as coisas. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. É diante de Deus, querido, que a nossa vida está exposta. Nós temos que parar de nos preocuparmos com o que vão pensar de nós. Se você tem feito a vontade de Deus, não se preocupe. Se você tem focado agradar única e exclusivamente ao Senhor, não se preocupe. É óbvio que uma pessoa que faz coisas ruins diante dos homens, obviamente ela é uma pessoa que não tem comunhão com Deus. Mas nós não devemos fazer coisas boas diante dos homens, preocupado com o que eles vão pensar de nós. Não, nós temos que ter a nossa comunhão com Deus e fazermos as coisas boas olhando para Deus. Porque também, se nós não tomarmos cuidado, eu já vi pessoas fazendo um monte de coisas ruins e depois ela se justifica assim: não, o que eu faço de bom, ninguém precisa saber. Mas está todo mundo vendo só o que ela faz de ruim. E aí é incoerente, mas a pessoa se cobre, ela se esconde atrás disso. Não, ninguém precisa saber. E na realidade a Bíblia diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, né? Eu não preciso ter o meu reconhecimento público. Eu só preciso ter a certeza de que Deus conhece o meu coração e tudo que eu faço é para Ele. Então nós podemos sim fazer coisas boas diante dos homens, desde que sejam para Deus. E se os homens reconhecerem ou não, se eles verem ou não, se eles virem ou não, se eles forem gratos ou não, isso pouco importa, porque nós fazemos as coisas para Deus. E aí nós podemos ler lá em Jeremias 17:10, né, que eu coloquei aí o versículo. Eu, o Senhor, é o que Deus diz para nós, esquadrinho o coração e provo os rins. É uma forma de dizer: eu sei tudo. Eu esquadrinho, eu te testo. Eu testo o seu íntimo, o seu ser. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos. Quer dizer, Deus sabe. Ele sabe, meu irmão. Ele sabe, não importa o que as pessoas acham ao meu respeito. Não importa o que as pessoas achem ao seu respeito. Às vezes as pessoas estão olhando para mim achando que eu sou uma bênção. E Deus sabe que eu não sou uma bênção. E às vezes as pessoas olham para mim e não reconhecem o bem que eu quero fazer, o que eu tenho feito. Mas Deus sabe o que eu tenho feito. Deus sabe o que eu oro. Então o que importa é o que Deus pensa ao nosso respeito. E não o que os demais homens. Nós devemos parar de tentar fazer as coisas para sermos vistos pelos homens. Porque Jesus disse que essa não é uma maneira correta de se viver para Ele. Nós temos que olhar para o nosso Senhor. E Ele fala que Ele vai dar para cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Porque Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. E Ele sabe muito bem porque nós fazemos cada coisa. Ele sabe. Amém, queridos?